Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijo hoje nessa lindíssima camisa que a Umbro lançou em 2020, a terceira camisa do Flusão, apenas com FFC aqui, não tem aquele escudo tradicional. Um modelo que fez muito sucesso entre os tricolores, uma camisa que eu me amarro. E o vídeo de hoje é para tratar de um tema que eu confesso a vocês aqui, sequer era para a gente estar mencionando sobre ele, porque é completamente bizarro, é uma aberração. Acho que a palavra que define melhor esse tema é isso. Aberração. E vocês vão entender por quê. Eu vou dividir esse tema em três partes, tá? Eu vou expor essa aberração que está acontecendo, vou dar a minha opinião sobre essa aberração e a terceira parte eu vou dar a minha opinião para solucionar, ou melhor, vou dar a solução para que esse problema seja resolvido. Então vamos lá, fica atento aí. Vou expor a situação, vou dar minha opinião sobre a situação e dar a solução para que essa situação seja resolvida. Beleza? Já pode dar o like, tu não vai se arrepender não, tenho certeza que vai gostar muito desse vídeo, ó. Clica aí no joinha já, antes de começar aí o tema. E se inscreve quem não está inscrito para dar força para o canal crescer. Já passamos dos 4.000 e agora, se Deus quiser, vamos bater os 5.000, beleza? Então vamos com tudo, vamos fluminensear. O tema é o seguinte: Maracanã, Fluminense, Flamengo e Vasco. Por que eu falei Fluminense, Flamengo e Vasco? Porque lá em 2013, ó, vou começar a expor a situação aqui para vocês entenderem o cenário. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Lá em 2013, o governo do estado abriu mão do Maracanã e abriu uma, eu não sei se o nome é licitação, tá? Para que os interessados em administrar o estádio participassem e assumissem a gestão do estádio. Beleza. Fluminense e Flamengo se prontificaram a gerir o estádio do Maracanã e chamaram Vasco e Botafogo também para fazê-lo. O Botafogo alegou que já tinha um engenhão, que é um equipamento da prefeitura, gerido pelo Botafogo, e para ele não interessava assumir o Maracanã. O Vasco alegou que já tinha São Januário e que não precisava do Maracanã. O Fluminense e o Flamengo, por não terem um estádio em uso, porque eu estou falando isso, o Flamengo tem um estádiozinho lá na Gávea, o Fluminense tem Laranjeiras, mas não usa, não utiliza. Assumiram todas as responsabilidades do Maracanã. Obrigações, ônus e bônus, tudo envolvendo o Maracanã, Fluminense e Flamengo assumiram as despesas e tudo mais. Enfim, assumiram a administração do Maracanã. E uma das coisas, talvez o principal fator que traz muita dor de cabeça para os dois clubes é a questão do gramado. Porque um gramado de futebol, de um time grande, já é difícil suportar as partidas de um time. Tem todo um cuidado. Por exemplo, quem já foi fazer um tour na Bombonera, Monumental de Núñez, Beira-Rio aqui no Brasil, enfim, qualquer estádio no mundo, sabe que você não pode nem entrar no gramado devido à preservação. Tem aqueles equipamentos com luz, né, com lâmpadas para, enfim, para poder cultivar ali o gramado, para ele estar sempre em condições. É uma coisa muito preciosa, é algo muito precioso. Então, para um clube, o gramado já é uma questão delicada. Para dois, mais ainda. Um exemplo disso é que ano passado nós não enfrentamos nem o Milionários e nem o Olímpia no Maracanã, porque o gramado estava interditado. O Flamengo também perdeu a oportunidade de jogar lá. Não lembro as partidas porque eu não sou flamenguista. Mas para vocês sentirem o tamanho do drama, os próprios dois clubes que administram o estádio enfrentam esse problema. Às vezes não podem jogar lá. Os dois que aceitaram lá em 2013 assumir o estádio e ser responsável por ele em todas as questões. Já foi investido mais de 100 milhões pela dupla no Maracanã, para melhorias, manutenção, enfim, tudo que é inerente à administração do estádio. Beleza? Então você já está sabendo que o Maracanã ele é administrado por Fluminense e Flamengo. Em diversos momentos aí dessa gestão, que já está aproximadamente aí 10 anos, são 10 anos que a dupla assumiu, houve atritos com o Vasco.
Primeiro foi a questão do tal lado direito. O Vasco queria jogar contra o Fluminense no lado direito. Essa é a primeira aberração que a gente está falando. Se a dupla Fla-Flu assumiu a gestão do estádio, é óbvio que o Flamengo vai ficar com um lado e o Fluminense vai ficar com o outro. De um lado, o Flamengo vai ornamentar o estádio da forma que ele quiser. Vestiários, banco de reserva, arquibancada, corredores. Vai botar adesivo do Flamengo, pinturas, grafite, o que ele quiser. Obviamente, do outro, o Fluminense vai fazer o que ele quiser com o lado dele. Loja, grafite, pintura, adesivo, o que ele quiser. Banco personalizado de reserva. E aí o Vasco, quando vinha jogar com o Fluminense, queria que o Fluminense se retirasse do seu lado do Maracanã para ir para o outro lado. Isso acontecia na época que o Maracanã pertencia ao governo do estado, que a Suderj administrava. O que, na minha opinião, já era uma aberração para mim. O Fluminense se sujeitar a isso. Se eu fosse presidente do Fluminense, eu não me sujeitaria a esse tipo de coisa. Faria um sorteio, a dedanha, para o ímpar, para definir. Mas, enfim, mesmo com o estádio sendo gerido pela dupla Fla-Flu, o Vasco alegava isso. E aí gerou alguns problemas, né? O mandatário do Vasco na época lá, que eu não vou nem citar o nome, gerou alguns problemas ali e tal. E vira e mexe, esse tema dava algum problema. Como aconteceu, se não me engano, em 2019, na final da Taça Guanabara. Que o Vasco, numa manobra lá junto com a federação, conseguiu vender ingresso para a torcida dele pro lado direito. Acabou que no final das contas a torcida do Fluminense nem entrou no jogo. Enfim. E agora o problema é o seguinte. O Vasco não participa de absolutamente nada da gestão do estádio. O bônus e o ônus, como eu falei, é do Fluminense e do Flamengo. E aí o Vasco, utilizando uma manobra jurídica, ele vai lá, entra na justiça para jogar o jogo que ele quer. O jogo que ele quer. O Vasco joga num estádiozinho acanhado, São Januário, que cabe 20 mil torcedores. Aí fica 18 mil para a torcida do Vasco, 1.000 ali de margem de espaço e 1.000 para a torcida visitante. O Vasco joga seus jogos lá. Quando ele detecta um jogo que tem a oportunidade de encher, igual aconteceu no passado na Série B, que ele estava ali na liderança, brigando pela liderança, ele coloca no Maracanã. Quando ele detecta um jogo igual esse agora contra o Palmeiras, que é o jogo festivo, da volta à Série A, todo time grande quando cai faz isso. Só que o Vasco já caiu várias vezes, né? Já tá até chato pra torcida do Vasco, tanto é que botaram 59 mil torcedores só no Maracanã. Já tá ficando, já tá perdendo aquela magia. Mas todo time, quando volta à Série A, tem aquele jogo festivo. E o Vasco quis botar esse jogo festivo no Maracanã, porque sabia que ia dar público. É o primeiro jogo da volta para a Série A. E ele joga em São Januário. Então tem muito torcedor que não gosta de São Januário ou que não consegue ir para São Januário, porque é um estádiozinho acanhado, não comporta muita gente. Então quando tem uma partida festiva no Maracanã, é óbvio que a torcida do Vasco vai. Mas aqueles jogos deficitários de Campeonato Carioca, aquela sequência ruim que toma porrada várias porradas e o time tá mal, né? Aquele jogo após uma eliminação traumática, o Vasco nunca vai jogar no Maracanã. Como, por exemplo, a gente ano passado enfrentou... Teve um jogo que a gente estava eliminado de alguma coisa, teve uma sequência de resultado ruim. A gente foi eliminado pelo Olímpia, pô. E aí depois foi jogar com aquele time, União Santa Fé, no Maracanã. Deu 11 mil pessoas, 15 mil. Foram 15 mil pessoas, 3 mil era de Argentina. O Vasco não faz esse tipo de jogo no Maracanã nunca. Ele vai botar 8 mil, 5 mil pessoas. Ele tem lá o estádio de segurança dele, que é o Vasco, um estádiozinho pequeno, que se ele botar 12, 13, 15 mil, já dá aspecto de cheio. E aí o Vasco quer jogar esses jogos, como o presidente dele falou para o Mário Bittencourt e para o Landim, os jogos maracanizáveis, a hora que ele bem entender no Maracanã. E se utiliza de um artifício jurídico para fazer isso. Porque o Fluminense e o Flamengo, obviamente, não autorizam o jogo que ele quer. Eles dão a data lá disponível para ele. Porque tem que respeitar a questão do gramado. Repito, se o gramado para 2 já está ruim, imagina para 3, né? Agora mesmo, o Vasco jogou domingo contra o Palmeiras, o Flamengo jogou ontem. O Flamengo deve jogar final de semana no Maracanã novamente, porque jogou contra o Inter fora. E o Fluminense joga terça. E no sábado já tem jogo contra o Vasco também no Maracanã. Vou dar minha opinião sobre o tema. Um absurdo, um verdadeiro absurdo. Eu fico estupefato em ver imprensa debatendo esse tema e meio que dando razão para o outro lado, falando que as partes têm que conversar para haver um entendimento. Meu amigo, não tem conversa. O Botafogo
várias vezes já negou Engenhão para o Fluminense. O Vasco, ano passado, quando o Fluminense pagou adiantado os 2 jogos contra Milionário e Olímpia, a torcida ficou indignada com a festa absurda que a torcida do Fluminense fez, com o espetáculo, com as zoações que teve nas redes sociais, pressionou nas redes sociais o presidente do Vasco, e ele pediu para o Mário não jogar o segundo jogo lá. O Mário, de forma cavalheiresca, acho que a palavra é essa, cavalheiresca, ele foi cavalheiro, aceitou. Ele podia falar, não, irmão, já te paguei, já assinei o contrato e não vou cancelar. Ele aceitou o pedido do cara, entendeu o lado do cara. Entendeu? Então não tem debate, não tem conversa. Se o estádio é gerido por Fluminense e Flamengo, eles que decidem todo o cronograma do estádio. Aí o Vasco vai lá, usa uma manobra jurídica e joga a hora que ele bem entender. Então essa é a minha opinião. Isso é um absurdo, é uma aberração o que está acontecendo. Fluminense e Flamengo estão cobertos de razão, administram o estádio. Como eu falei, até mesmo para eles, às vezes eles têm que ficar sem poder jogar lá pela questão do gramado. Imagina um outro time, pô. Que é muito cômodo, você não é responsável pelo estádio, você não gasta um centavo, você não tem um ônus sequer com o estádio, e a hora que você detecta um jogo, pô, esse jogo aqui acho que vai encher, você vai marcar lá, pô. É muito fácil, pô. Agora, eu já dei minha opinião sobre o tema. Claro, é revoltante, é um absurdo, é um escárnio com as duas instituições, Fluminense e Flamengo, o que está acontecendo. Agora eu vou dar a solução para o Fluminense e Flamengo resolverem esse problema. Antes eu vou ter que fazer uma contextualização aqui, tá? Existe um estádio na Itália chamado Giuseppe Meazza, muito famoso. Ele fica na cidade de Milão e é a casa de 2 times, Milan e Internazionale. O nome Giuseppe Meazza é em alusão a um jogador que jogou tanto no Milan quanto na Inter, jogou mais em 3 times também, Juventus e mais 2 que eu não me recordo. Mas ele fez muito mais sucesso com a camisa da Internazionale, jogou mais tempo lá. Porém, ele é um herói nacional, ele é bicampeão da Copa do Mundo de 34 e 38. Então ele é um ídolo italiano nacional. E esse estádio tem o nome dele. Muita gente criou a lenda de que, quando joga a Inter é Giuseppe Meazza, quando joga o Milan é San Siro. Não, esquece isso. O nome do estádio é Giuseppe Meazza. San Siro é o nome do bairro. É igual Maracanã. O jornalista Mário Filho, e o pessoal fala Maracanã por causa do nome do bairro. É igual Morumbi. Cícero Pompeu de Toledo, o pessoal fala Morumbi por causa do bairro. Então o nome do estádio não é San Siro, é Giuseppe Meazza. Ó, canal Máquina Tricolor e Cultura também. Dá um like aí só por essa informação que eu passei para vocês. E se inscreve aí quem não tá inscrito. Enfim, dá uma moral, comenta aí também, tá? Quem não sabia, comenta aí. Então o nome do estádio é Giuseppe Meazza. E esse estádio, ele pertence à prefeitura de Milão. Se eu não me engano, ele foi construído em 1926. Eu não vou lembrar agora o ano. E aí o que acontece? A dupla Internazionale e Milan gerem o estádio. Os dois. Cada um tem um lado no estádio. Mesma coisa que no Maracanã, que eles ornamentam o estádio do jeito deles. E eles administram esse estádio há muito tempo. Inclusive, eles estão querendo abrir mão desse estádio, construir um estádio próprio para os dois, em parceria novamente. É um estádio mais moderno, com maior capacidade, enfim. O Giuseppe Meazza é um estádio antigo, porém, muito legal, tá? A final da Champions de 2009, por exemplo, foi lá. E a dupla gera o estádio juntos, e agora eles querem construir um estádio junto. Então, o que eu sugiro para Flamengo e Fluminense? Deixa o Maracanã para lá, o Vasco quer o Maracanã, então fica com o Maracanã. Não é nem o Vasco que quer, aquela empresa lá que assumiu ele que quer o Maracanã. O Vasco agora, se o torcedor quiser, o rival, se quiser sacanear, nem chama mais de Vasco, chama de 777. Quem quer a empresa lá. O Maracanã deixa para eles e a dupla Fla-Flu constrói um estádio para si, com capacidade para 120 mil torcedores. Afinal de contas, a grife Fla-Flu é muito poderosa. Ninguém aqui tá falando que a gente vai deixar de ser rival não, tá? Vamos continuar odiando eles vão continuar odiando a gente. A gente vai comemorar muito a vitória sobre eles, assim como eles vão comemorar muito uma vitória sobre a gente. A rivalidade não vai acabar jamais. Aliás, talvez seja o único clássico do mundo que o primeiro jogo da sua história já nasceu com uma rivalidade bizarra, por conta dos 9 dissidentes que saíram do Fluminense e fundaram eles. A rivalidade não vai deixar de existir. Agora, junto os dois, vamos botar aí que um estádio de 120 mil, com modernidade e tudo mais, custe 800 milhões. Cada um entra com 400 milhões, né? Aí o Fluminense vê aí se vai captar investidores, se vai vender os moleques de Xerém para isso.
Só o André aí vende fácil por 30 milhões de euros. Já dá quase 200 milhões de reais. 170 milhões de reais, aproximadamente. Junto os dois, constroem um estádio num local privilegiado, bom, não Barra da Tijuca, que é muito longe, Recreio também muito mal situado. Ali, por exemplo, no terreno do gasômetro, que o Flamengo parece que recebeu. E pronto, problema resolvido. Faz um estádio pensado, cada um fica com um lado, arquibancadas atrás do gol sem cadeiras, como o estádio Monumental U, lá de Lima, onde foi a final da Libertadores de 2019. O estádio que eu fui lá agora visitar, não pude entrar, mas eu sei como é que é a arquitetura dele, um estádio muito interessante. Ele tem, os camarotes dele têm capacidade para 20 mil pessoas. Faz um estádio igual esse, pô. Sem arquibancada atrás dos gols, cadeiras no centro, na parte central das arquibancadas, né, no meio campo, camarotes como aquele, pronto, 120 mil torcedores. Para a dupla que faz o maior clássico do planeta, Fla-Flu. Fla-Flu é uma grife muito poderosa, uma chancela poderosa demais. Se a dupla se juntar e fizer um estádio para eles, sai de baixo, cara. Ambos vão ganhar muito. Ganhar novos torcedores, questão financeira, tudo vai fluir. Então a solução que eu dou é essa. Unam-se e construam um estádio. Inter e Milan gerem o Giuseppe Meazza juntos e estão a vias de construir um estádio juntos e se odeiam. São arquirrivais. Um dá a vida para ganhar do outro. Nada muda em relação a isso. Porém, são inteligentes, utilizam a grife de um dos maiores clássicos do mundo, que é o Clássico de Milão, para ganhar dinheiro, pô, para fazer grana. Com bilheteria, com venda de produtos, com sócio-torcedor, com tudo. Publicidade, com pay-per-view, com tudo. Então faz isso. Flamengo e Fluminense se juntam, constroem um estádio para 120 mil torcedores. Acho que tem que ser um estádio de acordo com a grandeza dos dois. Um estádio bem pensado. Como eu falei, sem arquibancada atrás do gol, cadeira. Um estádio onde, por exemplo, o Fluminense detecta que não vai dar 120 mil torcedores, utiliza só metade do estádio, assim como o Flamengo também. Quando for usar a parte inteira, não tem problema. Faz isso. Simples assim. Beleza? Então, quem concorda, deixa o comentário. Quem discorda, deixa também. Quem acha que pode acrescentar mais uma ideia aí em relação ao tema, né, envolvendo o Maracanã, em relação à minha opinião, em relação à construção de estádio, também deixa o comentário. O comentário de vocês vai ser muito importante para a gente evoluir nesse tema e também para o YouTube divulgar o canal, tá beleza? Conto muito com o like de vocês e conto muito com os comentários aqui para esse vídeo bombar e chegar no máximo possível de tricolores, tá beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.